Ao vivo. Hum? Ao vivo. Ah, mas não tá gravando não, né? Não, ainda não. Esperar as pessoas entrar. Não, eu vou entrar, aí vou convidar o pastor Zé. Eu sei, mas já tá ao vivo. Estou ao vivo já. Tá, eu só... Aparece aqui. Ih, mas essa tá escuro no meu rosto. Melhor botar bem aqui assim, tá vendo? Bem aqui. Direciona ele para baixo. Ficou muito alto. Não vou ficar sentado. Tem duas pessoas lá. Já tem quem, vai? Inicia. Peraí. Ah, tá. Pode fazer a chamada. Tem duas pessoas online. Como é que funciona? Me ensina. Aqui, ó. Tem duas pessoas. Pode falar. Falar alguma coisa aí. Deixa eu ver se tem... Pode falar? Ah, já tem alguém assistindo. A pastora Evangelista Adão. Meu amigo evangelista Adão, que Deus te abençoe. Olá, meus amados irmãos, queridos pastores. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos melhorar aqui um pouco a iluminação, para ver se a gente consegue melhorar aqui a imagem. Gabriel Soares, que está assistindo a live, também, meu amigo Gabriel Soares, que Deus te abençoe. Daqui a pouco tá entrando. Daqui a pouco vou chamar o pastor, escritor Gutenberg Pimentel. O pastor Adão está dizendo: a paz do Senhor, meu pastor Daniel, Deus abençoe o Senhor sempre. Pastor Adão, meu querido amigo, que Deus te abençoe de uma forma muito especial, a você e a toda a sua família, que eu os tenho como família minha também. Manuel Lopes, meu cantor e amigo Manuel Lopes. Eita glória! Depois eu vou pedir para minha esposa colocar aqui no YouTube, pode colocar até agora, por gentileza, o hino Arrebatamento do cantor Manuel Lopes, para a gente divulgar também o trabalho dele. Lembrando que ali ao fundo nós temos meu canal no YouTube, né? No Facebook, que você vai acompanhar essa live de entrevista. E eu vou falar coisas maravilhosas aqui nesta live, vou revelar coisas tremendas sobre o ministério pastoral. Vou falar sem papa na língua e com certeza você vai se surpreender, tá bom? Eu quero cumprimentar a todos os meus amados irmãos, amigos e pastores na cidade de Parnaíba, na cidade de Valença, do Piauí. Quero pedir aos nossos amigos que vão entrando aí no nosso Facebook, fazendo perguntas também, tá bom? E fazendo seus comentários. Daqui a pouco, em 2 minutos, pastor Gutenberg Pimentel, que é pastor, escritor, conferencista, professor de teologia de uma faculdade em Tocantins, presidente de um campo em Tocantins, ele vai me entrevistar nesta live. É um amigo que também é escritor e desejoso de conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Estaremos aqui à disposição. Mais alguém vai entrando aí. Lembrando também que esta live será publicada no WhatsApp e também no YouTube. E vai ficar em meu canal. Melhorou mais aqui a visibilidade. Deve ser por conta da tela aí que melhorou mais. Meu amor, coloque por gentileza aí o hino de Manuel Lopes, Arrebatamento, no YouTube. Glória a Deus. Esther Carvalho Araújo, minha querida prima, a paz do Senhor. Irmã Esther, filha do meu querido tio Araújo e da tia Ana, irmã de Assunção e também de Allan Kardec. Que Deus abençoe, minha querida prima. Vou aguardar mais 1 minutinho ou 2, enquanto algumas pessoas vão chegando aí. Aqui tem aceitar, acenar. Certo.
Muito bem. Já pode convidar o pastor Gutenberg, ele talvez esteja já a posto já. Ele vai aparecer aqui na mensagem quando ele... Pastor Gutenberg Pimentel, estou aguardando o senhor iniciar aí para lhe fazer o convite, tá bom? A paz do Senhor, irmã Esther, que Deus te abençoe, querida, toda a sua família, de uma forma muito especial. Enquanto o pastor Gutenberg chega, eu quero divulgar o meu livro Dicionário Bíblico Etimológico Fontenelle. Deixa eu inverter para ver se dá para ler. Dicionário Bíblico Etimológico Fontenelle. Esse dicionário é uma fonte de pesquisa rápida para você que deseja conhecer mais acerca da palavra de Deus. É fruto de muita oração, de muito estudo bíblico. Aqui eu abordo o grego, o hebraico, o aramaico, a etimologia, que é a origem das palavras, estão na Bíblia, e os seus significados. Você que tem vontade de conhecer, e agora, se Deus quiser, nós vamos lançar o novo livro, que é Genealogia, História e Geografia Bíblicas. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Esther, você está me ouvindo bem aqui pelo fone de ouvido? Já pode convidar o pastor Gutenberg, meu amor. Mas ele não vai ir. Mas aí aparece convidar uma pessoa. Cuidado para não desligar. Se houver algum erro aqui, a gente vai... Por isso você não vai encontrar ele, não. É por aqui mesmo. Se botar Gutenberg, já aparece. Gutenberg, o T antes do N. Não, você botou Gun. Isso. G-U-T. Já era para aparecer. É M de Maria. Não vai aparecer aí, meu amor. Não é aí por aí que convida, não. Eu quero ensinar, não. Bota maiúsculo que aparece. G maiúsculo. G maiúsculo. Meu Deus. Ele não está ouvindo, viu? G maiúsculo. Muito bem, meus amados irmãos. Pastor Gutenberg Pimentel, manifeste-se para iniciarmos a nossa live. O povo já está aguardando. Nós temos aqui com essa pessoa que está tentando chamar aqui, ó. Chamei essa pessoa, deixa eu ver quem é. Esther. Clica em cima para ver. Clica em cima. Aí quando chamar a Esther para conversar com ela. Manuel Lopes. Deixa eu ir lendo o que está chegando aí, meu amor, para eu saber. O próximo está aqui. Gabriel Soares. Pastor Gutenberg Pimentel, meu amigo, estou aguardando você entrar aí no Facebook. Ele tem que estar online, ele não está online ainda. Mas ele já era para estar a posto já. Ele vai entrar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto isso, enquanto o pastor Gutenberg se manifesta, se você quiser fazer alguma pergunta aí para mim, eu estou aqui para responder. Quero saudar o meu estimado amigo, pastor Bezaliel Assunção, pastor presidente da CEADEP, Igreja Assembleia de Deus do estado do Piauí. Ele que é o atual pastor presidente, meu amigo em particular, homem de Deus. Quero cumprimentar o pastor José Gonçalves de Parnaíba, pastor Nelson, demais pastores em Parnaíba, pastor Josué Clemente e pastor Marcos Viana, enfim, são tantos amigos que certamente vão estar assistindo a nossa live. Pastor Odiel Lopes, pastor Lima, pastor Douglas, glória a Deus, que Deus nos abençoe de uma forma muito especial. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez lembrando do nosso livro, Dicionário Bíblico Etimológico Fontenelle. Pastor Gutenberg, estou aguardando o senhor entrar para lhe convidar. Tenta aqui, meu amor, ver se está certo. Vê se você consegue aqui. Aleluia.
aguardei por este momento e o momento chegou. Muitas pessoas me ligando, mandando mensagens, fazendo perguntas e querendo saber mais sobre a minha história, meu ministério, experiências. E eu acredito que será de muita valia esta live. Vou tirar algumas dúvidas e certamente vocês vão ficar satisfeitos, porque muitas pessoas me perguntam tantas coisas por eu ser um homem público, pastor, escritor, cantor, já com 8 CDs gravados e algumas obras literárias, recentemente o Dicionário Bíblico Etimológico Fontenelle e já na forma o livro de Genealogia, História e Geografias Bíblicas, que em breve estaremos lançando. Não foi lançado ainda por conta da pandemia, mas eu acredito que ainda este ano, se Deus quiser, de acordo com o compromisso com a editora Up Books, em São Paulo, estaremos lançando esta obra, que será também de muita pesquisa sobre genealogia, história e geografia bíblicas. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, meu amor, se o pastor Gutenberg já entrou. Ainda não. Eu não sei o que é que ele está esperando. Pastor Gutenberg Pimentel. Manuel Lopes, meu cantor, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Daniel Fontenelle. Meu amor, coloque aqui, por gentileza, se você conseguir. No YouTube, Manuel Lopes, Arrebatamento. Eu quero divulgar essa música dele, que é linda. Depois você volta aí para o meu canal. Enquanto o pastor Gutenberg entra, nós estaremos aqui divulgando a música do cantor Manuel Lopes, Arrebatamento. Essa música é muito forte. Tem uma letra extraordinária e em breve vou gravá-la. Com autorização do cantor Manuel, estarei regravando essa música para a gente ouvir no dia a dia, no carro, em casa. Será muito bom. Manuel Lopes, Arrebatamento. Pense numa música linda. Eu recomendo o cantor Manuel Lopes de Valença. Ele é de Valença do Piauí. Em Valença do Piauí fiz muitas amizades, trabalhei por 2 anos e com o pastor reverendo, pastor Andrade, homem de Deus, ganhador de almas. Eu nunca vi em toda a minha caminhada ministerial um pastor tão apaixonado por almas como o pastor Andrade. O pastor Andrade é um grande ganhador de almas. Aqui é o cantor Manuel Lopes. Pode aumentar o som um pouquinho, por favor? Essa música Arrebatamento aqui também pega. Aumenta o som aí, né? Aumenta o som aí. Eu declaro nesse verso grande acontecimento. Me refiro simplesmente a um glorioso evento. Se aumentar um pouquinho fica melhor. Se aumentar um pouquinho o som fica melhor. Provado e comprovado no seu fiel cumprimento. Vai surgir no firmamento entre os astros e elementos. É o arrebatamento. Oh, 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 oh. Pastor Gutenberg Pimentel, estou lhe aguardando, meu amigo. Será que é assim que entra, meu amor? Como é que vai entrar? Ele vai aparecer aqui do chama ele pra começar. Os sinais do grande dia já estão acontecendo. Vai ter a mensagem pra ele. Ele não acontece guerra, todo mundo. Você tem o contato dele aí? O conflito entre famílias tem causado divisão. É o filho contra o pai e o irmão contra o irmão. A maldade está aumentando e o amor
de muitos esfriando, Jesus está voltando. Pastor Bernardino, meu amigo pastor Bernardino, pastor Bernardino, que Deus te abençoe, meu amigão, grande amigo que Deus me deu ali em Parnaíba, glória a Deus. Uma noiva amada espera por esse momento, e o noivo está à porta para o lindo casamento. O que está acontecendo com o Gutenberg está entrando. Convite universal para o grande movimento. Pastor Gutenberg, meu amigo, estou aguardando o senhor entrar. Estou aguardando Vossa Excelência entrar aqui no meu Facebook. Será que vai ter que desligar para falar com ele? Estou ao vivo. A porta vai fechar. Oh, 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 oh. A igreja é a noiva e o grande casamento. Já são 5h42. Estamos a 12 minutos da live e o pastor Gutenberg não entrou ainda. Não sei o que está acontecendo. Se alguém conhece aí o pastor Gutenberg Pimentel, por gentileza, dê um toque para ele. Mandei pra ele. Glória a Deus. Meu amigo Luiz Júnior Mesquita. Meu amigo presbítero Luiz Júnior Mesquita de Campo Largo do Piauí. Meu amigo em particular. Que Deus te abençoe, meu amigo. Eita glória! E aqui eu estou online aqui, ó. Em tempo real, online. Só falta o pastor Gutenberg entrar. Deixa eu ver aqui, meu irmão, como é que localiza ele. Tem o zap dele, não? O zap dele. Luiz Júnior Mesquita, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu amado. Aqui entrou. Pastor Gutenberg Pimentel. Embaixo aí. O último. Aí. Pastor Gutenberg Pimentel está chegando agora. Adicionar. Pastor Gutenberg Pimentel, a paz do Senhor, meu amado pastor. Eu vou botar o fone de ouvido ali. Pastor Gutenberg Pimentel, se estiver me ouvindo, eu acho que não convidou ainda. Pastor Gutenberg Pimentel, clica nele. Na foto dele, talvez. Aleluia, rapaz. Ah, entrou. Meu amigo pastor Gutenberg, por alguns minutos eu pensei que Vossa Excelência teria me abandonado. Não. Maneira nenhuma. Eu Meu estava pastor, olhando... muita alegria, muita satisfação em poder ouvi-lo, em poder participar desta live com uma pessoa tão ilustre como Vossa Excelência, com o grande conhecimento que tens na área teológica e a experiência que o senhor tem como pastor, presidente de campo, como escritor, conferencista. Para mim é uma honra muito grande, constitui-se uma honra dupla em poder participar dessa live e responder às suas perguntas, que certamente serão importantíssimas. Graças a Deus, pastor Daniel Fontinelli. Permita-me que eu me apresente a todo o seu público-alvo, que já estão acompanhando. Claro. Considerando a oportunidade alcançada, pedi a todos, a começar pelo senhor, perdão pelo atraso. Eu estava realizando uma escola bíblica no interior, em um povoado, e cheguei assim um pouco apressado, quase que não consegui entrar. Eu sou o pastor Gutenberg Pimentel, membro da Convenção CIAD-SETA, que quer dizer Convenção Interestadual das Assembleias de Deus, Serviço de Evangelização Tocantins-Araguaia,
vinculada à CGADB, cuja convenção nós temos como presidente o pastor Paulo Martins Neto, e o próximo ano já vai estar acontecendo mais uma eleição, e não estou me candidatando a cargo nenhum, conquanto que dentro da nossa convenção, eu sou presidente do CONEC, que é o Conselho de Educação e Cultura Cristã da nossa convenção, e também professor do Seminário Teológico Adonai, para a glória de Deus, que é o SETA, né? Seminário Teológico Adonai. E autor de pelo menos 2 livros. Eu tenho esse primeiro livro, que tem como título Filhos, Herança do Senhor, Cuidado Especial. Esse livro ele vem com o objetivo de despedaçar concepções das ideologias e filosofias que muitas vezes vêm prejudicando a convicção e a fé de nossos filhos no ensino médio e na universidade. Então, é uma confrontação com a verdade bíblica, também pontuando assuntos científicos, transmitindo segurança para os nossos filhos que estudam no ensino médio e nas universidades. Outro sim, esse outro livro, esse livro Filhos, Herança do Senhor, Cuidado Especial, ele foi lançado na nossa Unifilhos. O que é a Unifilhos? É um evento que acontece junto com a convenção para filhos de obreiros, filhos de pastores, de evangelistas. Tem a Unikids, que são crianças bem menores, né? Então, quando o pastor e a esposa vai para a convenção, em nossa convenção já tem os trabalhos realizados ali para cada faixa etária, né? Para crianças, para adolescentes e para jovens. E esse tema, ele foi um tema da convenção, na época, ou seja, da Unifilhos. Esse outro livro, que tem como título Família Edificada, Igreja Forte, ele foi a temática do nosso primeiro Lidera, que aconteceu aqui no Tocantins. Família Edificada, Igreja Forte. É um livro de poucas páginas, porém de um profundo esclarecimento à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Não tenho mais nenhum, o único que eu tenho exemplar é esse e esse outro aqui, né? Esses 2 exemplares. Pois muito bem, estou pastoreando a Igreja do Senhor Jesus em uma pequena cidade por nome Centenário, no estado do Tocantins. Tive a oportunidade de ser consultado pela pessoa do pastor Daniel Fontinelli, o qual lançou um dicionário com o título de capa. Como é que era o primeiro título desse livro mesmo, pastor Daniel? O primeiro título era Dicionário Bíblico, somente Dicionário Bíblico. E Vossa Excelência me deu a brilhante ideia de acrescentar Dicionário Bíblico Etimológico, por conta de Vossa Excelência ter passado uma vista já na boneca do livro e teve essa percepção de que dentro do conteúdo do dicionário havia a etimologia das palavras. E eu acatei de primeira mão, porque realmente, vindo de pastor Gutenberg Pimentel, eu não podia desprezar. Pois é, pastor Daniel. Graças a Deus. Então, pessoal, o dicionário bíblico etimológico, que traz o nome do autor, Fontinelli, é a conjugação de Daniel, né? Este dicionário, como ele mesmo pontua no seu material, ele se propõe a ser um instrumento de consulta, aquela consulta rápida. São significados curtos, mas muito bem precisos, visando assim fornecer informações sumárias sobre termos, palavras e conceitos encontrados na Bíblia, que muitas vezes você lê na Bíblia, mas você tem uma certa dificuldade para
entender aquela palavra, então ele vai passar isso para alcançar pastores, pregadores, evangelistas, professores de escola bíblica dominical e aos obreiros cristãos em geral, podendo assim ser utilizado com proveito, com bastante proveito também, porque qualquer pessoa interessada no estudo da Bíblia vai encontrar facilidade no manuseio desse material que é por demais excelente. Louvado Muito seja obrigado, Deus. pastor. Pois muito bem, eu estou aqui de frente com o pastor Daniel, a fim de poder levantar alguns questionamentos de suma importância no que diz respeito à trajetória de sua vida pastoral, de sua vida ministerial com Deus e com a igreja. Nós sabemos que, sobre tudo que nós começamos em nosso ministério nesta terra, muitas vezes começar não é difícil, mas chegar até o fim costuma ser sempre um desafio. E com isso nós aprendemos o quanto custa padecer por causa do nome de Jesus. Esse nome que nós levamos à frente, testemunhando por todos os lugares que o Senhor vai abrindo caminho para a nossa acessibilidade, para o nosso avanço para a glória de Deus. Porquanto, refletindo dentro dessa perspectiva ministerial, entendendo que o Senhor nos conduz para pelo menos dois tipos de pessoas. Pessoas para quem nós somos necessários e pessoas para quem nós somos desejados. E diante disto, eu quero perguntar ao pastor Daniel como aconteceu a sua chamada ministerial. Meu querido amigo pastor Gutenberg, que pergunta boa. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui à disposição para responder as perguntas. Aconteceu no ano de 1996. Eu aceitei Jesus Cristo em 92 e em 96 senti uma vontade muito grande de fazer a obra de Deus, de evangelizar, de ganhar vidas para Cristo. Eu trabalhava na capital, em Teresina, e fui enviado para pastorear uma igreja na cidade de Água Branca do Piauí, em 96. E aí começou a minha caminhada ministerial. Em 95 eu já havia gravado minha primeira fita cassete como cantor. Não era ainda CD, não tinha CD. Lembro-me que quando eu me converti, eu vinha de um culto com um irmão chamado Marcos, e eu perguntei para ele: irmão Marcos, aquele versículo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, onde é que está na Bíblia? Olha, todo crente conhece, mas eu não conhecia, eu era novo convertido. Ele disse, está em Salmos 23 primeiro. E eu disse para ele, eu gosto muito, sim, acho bonito quem conhece a palavra de Deus, quem recita versículos bíblicos, eu fico fascinado com isso. Eu tenho vontade de aprender. Ele então apontou o dedo para mim, em tom de profecia, e disse, pois se você orar a Deus e pedir a Ele, Ele vai te conceder e você vai conhecer a palavra. A partir daí eu comecei a pedir a Deus que me usasse no louvor e na pregação e que me usasse também no conhecimento da palavra. Como cantor, já gravei 8 CDs. São 8 CDs gravados, já viajei esse Brasil por vários estados, e como escritor, já publiquei algumas obras, recentemente, Dicionário Bíblico Etimológico, Fontenelle, que Vossa Excelência acabou de apresentar, e já tenho outros aí, já concluídos para lançarmos, se Deus assim quiser, e permitir. Eu creio que Ele vai permitir sim. E aí, a partir de então, comecei a buscar a Deus, a pedir que Ele me usasse no louvor, na pregação, na palavra, e sempre obedecendo aos meus pastores, sempre sendo amigo dos pastores, obedecendo a palavra de Deus, até que um dia o pastor me convidou para fazer um curso teológico, era um básico em teologia, e eu aceitei e fiz o curso teológico. Ao concluir o curso, ele me enviou para uma obra na cidade de Água Branca do Piauí, onde trabalhei por quase 3 anos, e fizemos um trabalho maravilhoso ali. Aí iniciou minha carreira ministerial aí. O senhor fez o seu curso teológico por qual instituição na época?
O meu primeiro curso teológico foi pelo ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. É um curso básico em teologia. Na época eu era da Quadrangular. E como eu havia aceitado a Jesus na Assembleia de Deus em São Paulo, em 92, cheguei no Piauí em 94, e por conveniência, perto da minha casa havia uma igreja quadrangular. Eu não era ainda batizado nas águas, e fui tão bem recebido, fui um culto na Quadrangular, fui bem recebido, e lá me tornei obreiro, diácono, e fiz o curso teológico, ITQ, e posteriormente eu fiz bacharel em teologia pela FAEP. Já depois de alguns anos, hoje sou bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, nível superior pela FAEP, que é a Faculdade Evangélica do Estado do Piauí. Muito bem, que maravilha. Isso é frutífero e estimula a maneira como você foi crescendo, né? Mas dentro dessa dimensão, pastor, do ensino-aprendizado, da familiaridade com as Escrituras, do estreitamento de sua comunhão com a igreja, com os irmãos, essa facilidade de como lidar com todos esses requisitos que você apresentou, eu quero lhe perguntar quais os maiores desafios que você enfrentou. Pastor Gutenberg, mais uma pergunta sábia e importante. O senhor, como pastor, gostei da caneca, viu? Meu amor, preciso de um cafezinho aqui para tomar aqui com o pastor, porque ele está com a caneca lá, com a foto dele. Me dê um cafezinho aí, alguma coisa para tomar aqui. Olha que rapaz, por que não combinamos isso antes? Pois é. Gostei, gostei. Lembrei do programa do Jô Soares, a canequinha. Respondendo à sua pergunta, meu querido pastor, como pastor, o senhor sabe que a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos desafios no ministério. O maior desafio que eu enfrentei no ministério não foi a perseguição por conta dos descrentes, dos perseguidores do evangelho. Não. Certo. O maior desafio que eu encontrei foi dentro da própria igreja. Por incrível que pareça, as pessoas, quando vêm para a igreja, elas vêm com uma visão de que a igreja é o melhor lugar do mundo, que é o lugar mais puro, que é o lugar mais, sabe, completo. Na verdade, a igreja é um lugar maravilhoso, a igreja é uma família, do grego eclésia, chamados para fora. Se esta semântica fosse usada adequadamente, seria chamados juntos e não chamados para fora. Porque chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado. Mas seria importante sermos chamados juntos, quer dizer, para vivermos em comunhão, do grego koinonia. E o maior desafio que eu encontrei, meu pastor, foi dentro da própria igreja. Eu vi coisas absurdas acontecerem. Pastores perseguindo outros pastores, pastores desejando o outro pastor morrer, o outro pastor cair para ele assumir o lugar dele, pastor já ligando para o presidente, pedindo ao presidente que aquele pastor que está com problema deve ser tirado de lá e ele ser colocado no lugar dele. Esses foram os maiores desafios que eu encontrei na caminhada ministerial. E isso não vai mudar, isso vai continuar, porque o homem, ele é sanguinolento. O homem tem prazer, parece que no sofrimento de outro ser humano. Infelizmente, existem pessoas assim no nosso meio. Esse foi o maior desafio que eu encontrei. Eu já enfrentei macumbeiros, eu já enfrentei homens drogados, já enfrentei bêbados e consegui ganhá-los para Jesus. Lembro-me que em 99, num povoado chamado Sítio das Onças, tinha um macumbeiro lá e ele me desafiou. Ele disse que o Deus dele era melhor e maior do que o meu Deus. E eu me lembrei daquela passagem de Elias, quando os profetas de Baal disseram que Deus não era Deus e que Deus era Baal. E naquele momento eu não me senti desafiado, eu achei que ele desafiou o próprio Deus. E eu disse a ele, eu aceito o seu desafio. Porque ele disse, vou te mostrar que o meu Deus é mais poderoso do que o seu, dizia ele. E eu disse a ele, se o meu Deus for inferior ao seu, que eu desça a cova. Mas se o meu Deus for superior ao seu, você vai descer a cova. Pastor, pouco tempo depois, a casa daquele homem pegou fogo com ele dentro, ele morreu queimado, carbonizado.
E não fui eu que toquei fogo na casa dele, não. Foi a própria lamparina dele, porque era no interior e ele usava uma lamparina. E a casa de palha pegou fogo. Então, o maior desafio que eu encontrei no ministério foi a perseguição, a falta de amor, a falta de humanidade que tem entre os pastores, entre os homens de Deus. Infelizmente, isso acontece e o senhor sabe disso. Infelizmente, é um fator histórico na igreja, né? Desde o seu nascedouro, esses desafios eles têm causado um certo desconforto na vida de muitas lideranças, de muitos ministros que têm o seu compromisso com Deus. Porquanto, sabendo que, dado a essa circunstância, porque eu entendo que Deus ele não está tão interessado em mudar as nossas circunstâncias, em mudar uma batalha de um lugar para outro, mas como ele está interessado também em transformar vidas. E eu tenho aprendido, pastor Daniel, que existe algumas de nossas virtudes que elas nunca seriam descobertas se não fossem as muitas provações que nós temos experimentados. E como você é um homem de Deus, um homem público, com CDs gravados, como você já falou, escritor, muita gente gostaria de saber um resumo da sua história ministerial. Viu? Fique à vontade. Em síntese, eu já até iniciei falando que me converti na Quadrangular em São Paulo, em 92, vim para o Piauí, aliás, me converti na Assembleia de Deus, em 92, era ministério de Madureira, na Assembleia de Deus em São Paulo, na cidade de São Sebastião, litoral. Vim para o Piauí por conveniência, me congreguei na Quadrangular, fui bem recebido. A Quadrangular é uma igreja boa, é uma igreja maravilhosa, é uma igreja extraordinária, uma igreja pentecostal. Fui bem recebido. Lá fiz o ITQ, o curso teológico básico em teologia. Iniciei meu ministério lá. E em 99, fui convidado pelo pastor Raimundo Pereira de Andrade. Eu já sentia um desejo muito grande de voltar para a Assembleia de Deus, por questão doutrinárias. Me identifico muito com a doutrina da Assembleia de Deus, não demeritando as doutrinas da Quadrangular, que é uma igreja maravilhosa, repito. E então, levado por um pastor, um amigo, sendo convidado por ele, fui participar de um culto em Valência do Piauí, em 99. Lá conheci o reverendo pastor Andrade, que, ao expor a minha história para ele, ele então me fez um convite. Eu já era pastor na Quadrangular, em 96, e ele me convidou para trabalhar com ele, só que me receberia como missionário. Eu aceitei, não estava atrás de cargo, de promoções, fui trabalhar com ele, fizemos um trabalho maravilhoso em Valência do Piauí. Foi o pastor Andrade quem me apresentou ao ministério pela Assembleia de Deus, fui consagrado a evangelista e posteriormente ordenado a pastor. E desde então, trabalhando na obra do Senhor no estado do Piauí, nunca trabalhei em outro ministério fora do Piauí, sempre no Piauí, trabalhei em 10 cidades durante esses 23 anos de ministério na Assembleia de Deus, 23 anos só na Assembleia de Deus. Trabalhei em 10 cidades do Piauí. Sempre trabalhei em cidades pequenas, comecei de baixo, no povoado chamado Sítio das Onças, depois fui para Coivaras do Piauí, depois fui para Campo Largo, Alegrete, e assim por diante. Foram 10 cidades ao todo. E hoje eu me encontro em outro ministério, sou pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus da Nova Aliança, aqui no estado do Piauí. Alguém me pergunta sempre por que você aderiu da Assembleia Missões, uma igreja tão grande e conceituada, para a Assembleia de Deus Nova Aliança. A Nova Aliança ela tem 15 anos de existência no estado do Piauí. O meu sogro é o fundador desse ministério, uma convenção própria, e ele já vinha me convidando há muito tempo para participar do ministério dele, por afinidade, por ser genro dele, também por ser pastor.
E eu estava enraizado na Assembleia de Deus e dizia para ele: não, não, eu não posso jogar tudo para o alto para vir para o seu ministério, que ainda não tem estabilidade. Mas esta foi a vontade de Deus, assim como Deus criou situações para colocar outros no passado em seus devidos lugares, como José, por exemplo, não mereceu estar no poço. José não mereceu ser vendido como escravo, mas Deus permitiu para colocá-lo como governador no Egito. Daniel não merecia estar na cova dos leões, mas Deus permitiu. Seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, não mereciam estar na fornalha ardente, mas Deus permitiu. E eles foram exaltados. Enfim, Deus permitiu que algo acontecesse, que criasse-se uma situação. Ele permite muitas coisas, embora ele não aprova algumas coisas que o homem faz para tentar atrapalhar os outros. Mas Deus permite. Permite até você ser acusado de alguma coisa injustamente, sem você dever. Moisés teve que matar um egípcio para fugir do conforto para o deserto. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos servindo a Deus. O ministério de Moisés durou 3 etapas de 40 anos. 40 anos no Egito, no conforto, como príncipe do Egito. Teve que matar um egípcio para sair do Egito. Como ele sairia daquele conforto se não tivesse sido criada uma situação? Então, ele teve que matar um egípcio. E Deus fez disso algo para beneficiar a sua própria obra. Ele foi para o Egito, depois foi para o deserto, passou 40 anos no deserto, depois mais 40 anos servindo a Deus e libertou o povo, como o senhor conhece a história. Então, eu não saí da Assembleia de Deus Missões pela janela, eu saí pela porta. Nós tivemos uma reunião administrativa, tivemos uma reunião com a diretoria da igreja, da convenção, e eu saí de comum acordo. Eu fiz uma carta, redigi uma carta, me desligando da SEADEP e dizendo que eu estaria livre para ir para outro ministério. E eles aceitaram o meu pedido, e hoje eu mantenho uma comunhão com os pastores, não tenho nenhuma mágoa. Inclusive, tenho grandes amigos na Assembleia de Deus Missões, aqui no estado do Piauí, grandes amigos mesmo, que são como irmãos para mim, e eu louvo a Deus por tudo isso, pastor. Eu não me arrependo de onde eu estou, porque eu sei que é aqui que Deus quer que eu esteja. Graças a Deus. Que bom. Não há nada melhor do que ter uma consciência tranquila, né? Se você me Mas, permitir, eu quero cumprimentar o meu amigo aqui, pastor Bernardino, de Parnaíba, também a irmã Francisca Maria, que estão online, e quero cumprimentar os demais irmãos, irmã Ada Bueno. É tanta gente aqui, pastor Gutenberg, que não dá para ler todos os nomes. Pois não, prossiga. muito bem. Como eu estava iniciando aqui, eu queria saber, pastor Daniel, Pois não. dado a informação que o senhor deu aí, dizendo que não saiu pela janela, saiu pela porta da frente. Mas durante quantos anos fostes pastor na SEADEP e por que saiu? Outra pergunta muito boa, importante. Muita gente me pergunta isso nas redes sociais. Eu fui pastor na SEADEP por 23 anos. Eu tive o prazer de ser pastor na SEADEP. Conheci pessoas maravilhosas. Pastor Nestor Mesquita dispensa até comentário. Homem de Deus que já dorme do Senhor, um gigante na obra do Senhor. Pastor Nestor, ele marcou a Igreja Assembleia de Deus do Estado do Piauí. Hoje não vejo outro nome melhor do que o pastor Bezaliel. Hoje, embora eu vejo que tem alguns nomes para o futuro, mas hoje foi o melhor nome, foi o pastor Bezaliel. Eu saí da Assembleia de Deus bem, trabalhei por 23 anos e só saí por essa questão de aderir ao ministério do meu sogro para dar apoio, porque ele já é idoso, é um homem de quase 70 anos e não dá mais para fazer a obra como uma pessoa de 40, 50 anos, como é o meu caso. Eu tenho 50 anos de idade, 26 anos de ministério, dos quais 23 anos na Assembleia de Deus de Missões. Também tenho 50 anos, viu? Opa! Bodas de ouro! Eu também tenho
tenho 50 anos. Que bom, pastor. Muito bem, meu amigo. Bom, o senhor saiu da CIADEP, ficou bem claro, mas eu quero, assim, vincular essa pergunta que eu fiz agora, essa última pergunta, eu quero saber como é a sua relação com os pastores da CIADEP. Isso é importante, pastor, porque quando uma pessoa sai de um trabalho, de uma empresa e sai mal, ela começa a difamar, denegrir a imagem daquela empresa. Mas quando ela sai bem, ela fala bem. Eu mantenho uma comunhão com os pastores da Assembleia de Deus, CEADEP, muito saudável. Pastor José Gonçalves, da cidade de Parnaíba, ele está há mais de 20 anos como pastor de Parnaíba. Trabalhei com ele por 6 anos, auxiliando ele como pastor. Eu não conheço pastor melhor do que aquele como administrador. Pastor Andrade, trabalhei com o pastor Andrade por 2 anos em Valença. É um grande ganhador de almas, é um homem de Deus. Pastor Jonatas Mesquita, que é irmão do pastor Nestor Mesquita, também já dorme no Senhor, trabalhei com ele também por pouco tempo, mas valeu a pena. E eu mantenho uma comunhão muito boa, saudável com os pastores, tenho uma linha de transmissão, tenho muitos deles no meu contato, no meu WhatsApp, Facebook, eu mantenho sempre contato com eles. Existe uma reciprocidade, existe um respeito mútuo. Eles não me crucificam por eu ter saído da Assembleia de Deus. Claro que ninguém é 100%, ninguém tem uma totalidade de apoio. Sempre tem aqueles que são contra a gente, sempre tem aqueles que não concordam com a gente, com o nosso posicionamento, enfim. Mas é natural que isso aconteça. O próprio Jesus não teve aprovação 100%. Ele, sendo santo, sendo Deus, não teve uma aprovação 100% aqui dos homens. Mas eu mantenho, graças a Deus, eu tenho grandes amigos como pastor Odiel Lopes, pastor Lima, pastor Nelson, pastor Bernardino. São muitos, são muitos. Eu não quero nem citar tantos nomes para não cometer um erro de esquecimento. E pastor da Assembleia de Deus em Campo Largo do Piauí, pastor Mesquita também, que é sobrinho do pastor Nestor, Israel Mesquita, é outro amigo meu. E são tantos, pastor. São muitos, pastor, são muitos, e a gente até nesse momento esquece. Por exemplo, o pastor de Francisco Aires, que é pastor Otoniel, é um grande amigo. São tantos, são tantos. Eu não tenho inimizade nenhuma na Assembleia de Deus de Missões e estimo votos de sucesso para a igreja nessa fase transitória de mudança de presidente. Eu tenho certeza que o pastor Bezaliel vai fazer um excelente trabalho. Muito bem, mas mesmo correndo o risco, como o senhor falou, que o risco de esquecer alguns nomes, mas eu quero aqui provocar Lá vem ele, hein? Lá vem ele. A escavação aí desse histórico do seu conhecimento de pessoas no seu círculo de amizade ministerial, o senhor citar nomes de alguns pastores que você admira e por quê? Ah, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil. Você se refere a pastores do ministério no Piauí ou a nível de Brasil? Aí fica a seu critério. Onde a Tá sua bom. satisfação for enfocada, viu? Alguns pastores que você Pastor, admira e por quê? eu não tenho a foto na caneca, não, mas vou tomar aqui um cafezinho com leite. Vamos dar aqui um brinde aqui nós dois. Um brinde. Um Aí. brinde. Pastor, Amém. o pastor a nível nacional, que eu admiro muito, eu vou citar do Brasil e vou citar pelo menos uns 3 ou 4 do Piauí. O pastor, que eu tenho respeito por ele, eu fiz uma crítica dele nas redes sociais, que eu tenho essa crítica no meu WhatsApp, no meu YouTube, no meu canal. Eu fiz uma crítica contra esse pastor porque ele cometeu um erro. E eu não posso admitir um erro quando eu não concordo, só porque eu gosto da pessoa. Mas eu gosto muito desse pastor, o admiro muito, muito, muito mesmo, como teólogo,
como pastor, como homem de Deus. Para mim, ele é um modelo de pastor no Brasil. Chama-se pastor Silas Malafaia. É o homem que fala a verdade. Ele também saiu da Assembleia de Deus. Hoje ele tem o ministério dele que o senhor conhece, né? Já sabe qual é o ministério dele. E é um homem que eu admiro muito. Eu discordei dele num ponto quando ele foi contra os caminhoneiros, chamando os caminhoneiros de vagabundo. E eu não aceitei isso. E o critiquei, mas nunca deixei de respeitá-lo, de admirá-lo como pastor. No Piauí, o pastor que eu mais admiro no estado do Piauí se chama pastor José Gonçalves de Souza. É o pastor de Parnaíba, um pastor humilde, um pastor de muita simplicidade e que dá muitas oportunidades. Parnaíba é um celeiro de acolhimento de pastores. Ele dá muitas oportunidades. Acompanhado ao pastor José Gonçalves, eu admiro muito o pastor Andrade. Já citei também aqui na minha live, pastor Andrade como um grande ganhador de almas, um homem de Deus. O outro pastor seria o pastor Bezaliel Assunção, que é o atual pastor presidente. Outro pastor, o pastor Nestor Mesquita, que está no topo. Para mim, ele é o mestre dos mestres aqui no estado do Piauí. É um pastor que eu tenho certeza que ele está na eternidade. Ainda digo mais, na eternidade com Deus. Ainda digo mais, se o pastor Nestor não tivesse sido salvo, não existe salvação na terra para homem nenhum. Porque a seriedade com que ele trabalhava, com que ele fazia a obra de Deus, a humildade, a simplicidade, e hoje está dormindo no Senhor, se ele não tivesse sido salvo, eu não quero salvação, pastor. Eu não acredito em salvação, porque eu confio muito na espiritualidade deste homem. Tenho um outro pastor que eu admiro muito, que é muito humilde, que trabalha com o pastor José Gonçalves, é o pastor Nelson. Eu só preciso conhecê-lo, é um homem de Deus. São muitos pastores no Piauí. Tem um pastor Carlos Alberto de Picos, que é um homem inteligentíssimo. Pastor Carlos Alberto é um homem muito inteligente e que eu admiro muito a força dele, a coragem e determinação que ele tem. E como teólogo, como escritor, como homem culto, representando o estado do Piauí, tem o outro José Gonçalves, que é escritor, que faz parte da CPAD, é um consultor da CPAD. São esses nomes que eu tenho memória agora, em mente, que eu admiro demais, admiro muito. Muito bem. É interessante isso aí. Interessante. Eu aprendi, pastor, porque assim, por exemplo, a amizade que nós dois temos, né? Ela começou exatamente em redes sociais. Nós nunca sentamos no sentido de pegar na mão do outro e abraçar, né? Mas ela tem sido fortalecida e renovada, embora distante. A internet está aproximada. E eu sei que a amizade verdadeira, ela sorri na alegria, ela consola na tristeza, essa amizade alivia na dor, e ela também se eterniza em Deus. Porque Deus é um Deus de amizade. Isso é de suma importância. Pois muito bem, então vamos continuar aqui. Eu quero fazer mais uma pergunta. Fique à vontade. Essa aqui é pesada. Qual a sua maior decepção ministerial? Eita! Pastor, essa pergunta é forte. Eu acho que eu já indiretamente respondi essa pergunta numa pergunta anterior. A minha maior decepção ministerial é quando um pastor está com um problema, precisando de ajuda, e os colegas viram as costas para ele. É quando um pastor está precisando de socorro e a convenção simplesmente fecha os olhos. Esta é a maior decepção, pastor. Porque na polícia militar, no exército, na marinha, na aeronáutica, nas forças armadas, existe o lema: ninguém fica para trás. Se um soldado tombar, outro pega ele, coloca nos ombros e leva de volta para o acampamento e cuida dele até ficar bom. Se ele, porventura, ficar prostrado,
sem poder trabalhar, então o governo dá todo o amparo. Eu não vejo isso no ministério, pastor. Estou falando de nível mundial, não só no Piauí. Estou Certo. falando em geral. Existem pastores que deram suas vidas pela obra de Deus, começaram muito jovens na obra de Deus. E na velhice cometeram um erro, e ao invés de serem cuidados, tratados, foram jogados fora. Eu conheço muitos que hoje estão vivendo de vender verdura no mercado, de vender balinhas no semáforo. Pastores, homens que deram suas vidas pela obra de Deus. Eu conheço histórias de pastores que se candidataram, escute essa aqui é muito forte, se candidataram a um cargo na convenção ou na igreja local, e ele foi retalhado, ele sofreu retaliações, foi perseguido pela cúpula, pelos grandes, quiseram tomar a igreja dele, quiseram tomar o ministério dele, e aí a igreja na qual ele era pastor, numa congregação, o apoiou, e ele acabou dividindo o ministério. Às vezes, a própria igreja cria situações difíceis para ela mesma. E a maior dificuldade que nós encontramos, não só em questão convencional, mas na própria igreja local, é a falta de amor. É quando a gente vê o irmão numa situação difícil e a gente simplesmente fecha os olhos, cruza os braços e não ajuda. Para mim, essa é uma grande decepção, porque o evangelho é amor, o evangelho é você se doar, é você se entregar. E eu já sofri tanto no ministério, comecei no ministério com 22 anos de idade. Hoje eu tenho 50 anos, pastor. Estou com 28 anos de estrada. E eu sei o que é difícil no ministério, dirigir uma igreja num campo, num povoado, como já citei aqui no Sítio das Onças, quem me conhece sabe da história. Minha esposa muito nova, na época, muito nova, menina, recém-casado, e ela ia buscar água no carrinho de mão, com um balde, com um tambor, água de uma cacimba com gosto de raízes, para a gente tomar banho, lavar, passar, cozinhar, porque não tinha água encanada no povoado. E eu vejo filhos de pastores que da noite para o dia são ordenados ao ministério e já assumem grandes igrejas. Eu acho isso uma coisa muito séria. Eu acho isso uma injustiça muito grande. Eu acho isso uma grande decepção. Alguém que começa de baixo demora a chegar em cima. E aqueles que são filhos de pastores renomados, hoje estão em igrejas grandes porque foram apadrinhados. Será que Deus aprova isso? É complicado, né? Será que ainda temos Elis, do nome Eli, o sacerdote, Elis no plural, que fazem vistas grossas e passam a mão na cabeça de seus filhos? Será que esses Elis da vida não vão cair de uma cadeira e quebrar o pescoço por negligenciar a obra de Deus? Infelizmente, é isso que eu vejo, é uma grande decepção. Eu acho que o ministério deveria ser imparcial, como o estatuto rege, direitos iguais. Às vezes eu também já tenho passado por algumas decepções. Não é fácil encontrar um obreiro com o perfil de João, que estava na ilha de Patmos. É verdade. Está em extinção. Você observar Apocalipse capítulo 1, versículo 9, pastor Daniel, a maneira como João ele se identifica, ele vai dizendo, eu João, que também sou vosso irmão. Primeira identificação, ele diz que também sou vosso irmão. Aí ele continua, e companheiro na aflição. Quantas e tantas vezes na aflição precisamos de companheiro? Precisamos de companheiro e, como diz o salmista, eu olho à minha direita e não vejo ninguém, e à esquerda também não. Ninguém cuida da minha alma. O que já aconteceu de suicídio, de obreiros que tiraram a própria vida, por falta de companheiro na aflição. E João diz que, além de companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. E ele diz que estava na ilha de Patmos. Mas mesmo ali na ilha de Patmos, ele não perdeu de maneira alguma essa descrição
que foi uma satisfação na vida de João o apóstolo. Mas, na sua opinião, pastor Daniel, o que uma convenção deveria fazer para cuidar melhor dos pastores? Pastor, suas perguntas são sábias. A convenção deveria trabalhar com imparcialidade, deveria cuidar de seus obreiros como o governo cuida dos seus membros, dos seus policiais, se bem que nem todo governo valoriza a polícia, né? Mas vamos dizer que a convenção deveria cuidar melhor dos seus pastores como nós cuidamos dos nossos filhos. Eu acho que essa é a melhor comparação que existe. Não dizendo que, por exemplo, a SEADEP não cuide. A SEADEP cuida muito bem. A convenção SEADEP, ela é uma das poucas convenções, talvez o senhor não saiba, e alguns pastores de fora do estado do Piauí não sabem, mas já disse isso para alguns pastores em redes sociais, é uma das poucas convenções que jubilam pastores remuneradamente. Hoje, o pastor da SEADEP, se ele jubilar, ele é jubilado com 2 salários mínimos. Nem toda convenção faz isso. É um modelo a ser seguido, a ser copiado. A nossa é com salário mínimo. A sua é com 1, né? É. A nossa era 1 e passou para 2. Foi um projeto aprovado aí na Assembleia, no AGO, e eu admiro muito a SEADEP por esse posicionamento. Ela remunera seus pastores com 2 salários mínimos, reconhecendo que não é só o pastor que trabalhou, mas também a esposa. Então, é um salário para cada um. Quando o pastor com a esposa chegam à idade de aposentar, então eles vão viver os 2 com 4 salários. 2 da convenção e cada um com o salário do Estado, do governo. São 4 salários mínimos. Para um casal, dá para viver muito bem, dignamente. E eu acho que algumas convenções deveriam copiar esse modelo. Eu acho que uma convenção, para ser melhor, ela deveria cuidar melhor dos seus pastores, dar assistência espiritual, assistência jurídica, assistência psicológica, assistência financeira, porque quando o pastor fica numa situação de não poder mais trabalhar, a comissão deve pegar esse pastor e cuidar dele. Eu vi aqui uma reportagem que eu me emocionei, daquele apresentador da Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto de Nóbrega, os seus atores, humoristas, quando adoeciam, ele dizia, fique em casa e o seu salário será integral. Eu acho que se uma pessoa que é ímpia lá do mundo faz isso com dignidade, aí é onde eu pego aquele versículo que Davi fala assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse justo aí não é o crente, não. Esse justo aí é o que pratica a justiça. Só que no original do texto, esse justo aí era o judeu, porque o judeu era tido como um povo justo na face da terra. E a expressão correta seria, fui jovem, hoje eu sou velho, e nunca vi um judeu desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas na transliteração das palavras, lá na Septuaginta, no Concílio de Trento, quando eles modificaram as coisas, acharam por bem colocarem justo no lugar de judeu, entendendo que o justo é o que pratica a justiça e não o cristão em si. Então imagine, Carlos Alberto de Nóbrega, por ser tão justo, paga o salário do seu funcionário, do seu humorista, quando adoece, quando é prostrado lá e não pode mais trabalhar. E uma convenção, como muitas que eu conheço no Brasil, o pastor adoece, simplesmente vão lá e tomam o campo dele e pronto. Eu acho isso, pastor, uma desumanidade muito grande. Eu acho isso, pastor, uma coisa horrível para quem prega o evangelho, para quem prega o amor, para quem prega a paz e a comunhão. É muito triste, mas infelizmente é uma realidade. Lamentável, exatamente. Pastor, o senhor falou aí, mas eu quero só, se eu puder ser bem sucinto, porque o senhor já pontuou lá atrás, qual a sua formação acadêmica e o que mais você gosta de fazer? Ô, pastor, dentre tantas coisas que eu gosto de fazer, hoje, como falei anteriormente, eu comecei com um simples curso teológico básico de teologia do IPQ.
Depois eu fiz o médio pelo Ibadeb, uma coisa assim. Itatebe, uma coisa assim. Que também é da Assembleia de Deus. Ibadeb, eu fiz o médio. E depois, quando eu concluí o meu ensino médio, eu cursei a faculdade de teologia pela FAEP, aqui em Teresina, que é reconhecido pelo MEC a nível superior. Então, hoje eu sou bacharel em teologia pela FAEP, que é a Faculdade Evangélica do Estado do Piauí, e pretendo fazer mestrado, pretendo fazer ciências da religião em breve. E o que eu mais gosto de fazer é cantar e pregar a palavra de Deus. E a outra coisa que eu mais gosto ainda, é ensinar a palavra de Deus, é dar aula de teologia, é explicar para aqueles que gostam de aprender, para aqueles que gostam de ouvir. Lembrando que ninguém é tão sábio que não possa aprender, e ninguém é tão inculto, tão indouto que não possa ensinar. Muito bem. Nessa dinâmica do ensino, qual a sua definição sobre família e ministério? Família, para mim, é o topo. Família é a coluna. Família é o alicerce. Se você não estiver bem com a sua família, você não vai estar bem na sua casa. Se o pastor não estiver bem com a esposa e os filhos, ele não vai conseguir ministrar no culto de doutrina, no culto de ceia. Alguém vai perceber alguma coisa. Então, família, para mim, é tudo. São as pessoas que vão estar do seu lado todos os dias, nos momentos mais difíceis da sua vida. Família. Amigos poderão te arrumar dinheiro, amigos poderão te acompanhar até o cemitério, mas a sua família é quem vai cuidar de você em todos os momentos. É a esposa, é o esposo, os filhos, família. E ministério, para mim, é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque é uma coisa que Deus criou, é uma instituição por Deus, por meio de Jesus Cristo, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, ele diz, ele mesmo deu. Ele quem? Jesus. Uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores. Esses pastores e doutores, eu creio que se enquadram na mesma pessoa. Pode ser até duas pessoas, pastores e doutores. Mas eu entendo que é pastores e doutores. Então, são os pastores que são mestres. Então, eu vejo ministério como uma coisa muito séria, que tem que ser levado muito a sério, mas muita gente está banalizando, prometendo coisas que não podem cumprir, com lenço ungido, tijolinho da unção, feijãozinho da unção, não sei o que da cruz do milagre, não sei o que da rosa de Saron. Estão banalizando a coisa, enquanto tem que ser levado a sério, porque ministério é uma coisa santa. O ministro do Evangelho ele deve ser um homem vivo, verdadeiro, real e simples, grande no amor e na vida, no trabalho, na simplicidade e na mansidão. Verdade. Tem que Pastor, perdoar muito. Você já sofreu alguma injustiça no ministério? Já sofri. Como sofri? Eu sofri injustiças pequenas, médias e grandes. E sofri injustiças, sei lá como dizer, na quarta colocação, mas sofri. Perseguição. Simplesmente alguém resolveu perseguir, alguém resolveu não aceitar certas coisas, e ao invés de eu receber, alguém receber em meu lugar, ao invés de eu ir colocar um outro em meu lugar, entendeu? Sabe aquela coisa? O senhor já jogou sinuca na sua vida? Já. Sinuca não tem uma tabela? Uhum. Então, os pastores se reúnem. Vamos lá, pastor Gutenberg Pimentel é o presidente. Eu sou apenas um pastor no campo. Mas tem o José, que é outro pastor. Só que o pastor José é mais chegado do pastor Pimentel, do pastor Gutenberg. Aí o pastor Antônio chega para o pastor Gutenberg e fala, pastor Gutenberg, a igreja tal vai desocupar, vamos colocar lá o Daniel Fontinelli. Ele leva jeito, dá para fazer um bom trabalho lá, ele é dinâmico, é cantor, é pregador, tem presença, é um cara que sabe se expressar e tal. Ele seria muito bom, já que ele está pensando de sair onde ele está, ou precisa sair e tal, vamos colocar ele lá.
Aí o outro vai dizer, não, pastor, já tem meu candidato, eu já tenho o meu. É o Tá atravessador, aqui, isso ó. aí. Tá aqui, fulano de tal. Esse aqui é que é meu candidato. É a tabela, pastor. Entendeu? Aí o presidente vai dizer assim, não, o fulano de tal aqui está indicando outro fulano, vamos colocar esse fulano aqui que parece que é melhor. Eu já passei por isso, pastor, já sofri isso. Eu sei Antigamente, do que estou dizendo. antigamente parece que tinha um direcionamento do espírito nessa escolha, né? Hoje é questão de opinião. É, exatamente. Eu não sou contra. Se alguém tem alguma coisa contra o nome de fulano que foi indicado, tudo bem. Agora, fazer média porque fulano é parente do fulano, porque é sobrinho do pastor, porque é filho do pastor, e coloca lá, e às vezes colocou, mas não deu certo. Tanto é que ele foi e voltou, não deu certo. Entendeu? Foi para o ministério, para uma igreja grande, e não deu certo. Porque acho que não era o tempo. Então, assim, já sofri injustiças de acusações, de perseguições, sofrer retaliações por não ir para o lugar onde realmente era para eu estar, colocaram o outro no meu lugar, simplesmente porque às vezes a verdade dói, você incomoda quando fala a verdade, entendeu? Eu tenho N motivos para guardar mágoa de muita gente, mas resolvi perdoar. Eu resolvi perdoar porque eu acho que é o melhor caminho. Mas já Muito sofri bem, muito. Muita certo. injustiça. Além disto, pastor Daniel, você poderia citar alguns projetos que o senhor tem para a sua convenção e o que vai fazer de diferente? É, existem coisas que a gente não cria, a gente copia, né? E a Bíblia diz que devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. Copiar o que é bom. Uma das coisas que eu pretendo copiar da CEADEP é o fato dela remunerar seus pastores quando jubilam. Claro que para nós é cedo ainda fazer isto. Nosso ministério está em ascensão. Nós temos igrejas aqui no Piauí e temos igreja no Maranhão. Nós temos igrejas no Maranhão e temos várias igrejas no estado do Piauí. Aqui na capital temos algumas congregações que têm pastores, evangelistas, que estão à frente como líderes dessas congregações, cujo pastor presidente do ministério é o meu sogro, e eu sou o vice-presidente do ministério. Eu sou o presidente da convenção, CEADENA-BEVP, e ele é o vice-presidente da convenção. E o que eu quero fazer de diferente é cuidar mais, dar mais assistência. É claro que um pastor que tem uma igreja, uma convenção com centenas de congregações de campos, ele não pode visitar todos, como é o caso de várias convenções. Mas eu pretendo fazer diferente o quê? Cuidar melhor dos pastores, dar mais assistência, tratar as pessoas por igual. Claro que existe o grau de afinidade, de amizade, mas isso não deve ser colocado como prioridade, porque o importante é a obra de Deus. Quando eu digo que eu sofri injustiça anteriormente, porque às vezes eu estava num lugar, aí o pastor diz assim: nós temos aqui dois campos para colocar o Daniel Fontinelli. Ou coloquemos ele neste, ou coloquemos neste. Aí alguém diz assim: não, esse aqui não, esse aqui é muito grande para ele, vamos colocar esse menor aqui. Simplesmente por perseguição, não porque não tivesse capacidade de administrar. Entendeu? Então, essa coisa de perseguir, essa coisa de fazer injustiça, às vezes a convenção ela age por questão de afinidade. Eu quero ser diferente nisso. Eu quero fazer diferente. Eu quero que os nossos pastores tenham um curso teológico. Eu quero que a nossa convenção tenha uma faculdade própria para que esses pastores sejam incentivados. Porque hoje em dia, pastor Gutenberg, os nossos templos pelo Brasil afora, estão cheios de pessoas teólogas, de doutores, de mestres. E se um pastor for assumir o púlpito e pregar pro mod, nós fumo, nós semos, nós vai, ninguém quer ouvir esse pregador, né? Nem falar ele sabe. E não adianta querer dizer que é um milagre que Deus vai ensinar a pessoa a falar português, que isso não existe. Deus não vai colocar na minha boca um português afinado se eu não estudei. Então eu preciso me preparar, eu preciso me capacitar teologicamente, culturalmente, porque espiritualmente, às vezes a pessoa é capacitada, é preparada, tem comunhão com Deus, mas não tem um conhecimento cultural, teológico da nossa língua portuguesa. E às vezes, até para corrigir alguém hoje é difícil.
Um pastor amigo meu, ele ia cumprimentar a igreja e disse, irmãos, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Aí, quando terminou o culto, eu chamei ele, era meu amigo, ele, pastor, o senhor aceita uma correção? O senhor aceita uma sugestão? Pois não. Quando o senhor for cumprimentar a igreja, não diz eu saldo a igreja com a paz do Senhor, porque saldo, pastor, é de conta, saldo é resto, saldo é o que sobra. É saúdo, com acento no U. Se o senhor não conseguir pronunciar a palavra saúdo, diga assim, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ou então diga só assim, irmãos, a paz do Senhor. Pronto. Mas não diga o saldo, porque vai ficar feio para o senhor e alguém vai lhe criticar. Ah, tá bom, vou melhorar. No culto seguinte, lá vai o pastor com o microfone na mão, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Eu digo, não tem jeito não. Tem gente que aprende com os outros, mas tem gente que não aprende de jeito nenhum. Isso aí é o chamado. Eu quero fazer diferente. Eu quero que a nossa convenção prepare obreiros para realmente ter um preparo não somente espiritual, mas teológico, cultural, para que o povo se sinta seguro naquilo que está ouvindo. Porque, pastor, o senhor como escritor, como pregador, conferencista, sabe que ao iniciar um sermão, o público sabe se você tem domínio do sermão ou não. Tem pregador que vai pregar sobre Saulo e bota Zaqueu, Bartimeu, Daniel, na cova dos leões, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e mistura tudo, faz um caldo, uma lambança, e o povo fica confuso, não sabe nem o que entendeu, nem o que ouviu. E assim é o que acontece muito hoje em dia. Claro que hoje melhorou muito, mas antigamente, há 30, 40 anos atrás, os pastores mais leigos, que tinham mais espiritualidade do que conhecimento, foram eles que fizeram a estrada para nós, homens de Deus, abnegados servos de Deus. Mas hoje, em pleno século XXI, não dá mais para se ouvir um pregador, se ele não tiver pelo menos uma formação teológica no básico, porque senão ninguém engole mais. Rapaz, tem o problema do vício de linguagem, né? Existe muito isso. Aí Nós temos, pro molde, nós fumos, nós vai, né? Muito bem. É complicado. Nós temos conosco, está conosco aqui o presbítero Brendo Rodrigues Pereira de Souza. Ele é pastor congregacional de uma congregação aqui na cidade de, acho que é Gurupi. É isso. Seja bem-vindo, pastor Brendo. Deus lhe abençoe grandemente. Pastor Daniel, eu quero fazer mais uma pergunta. O que você acha de um pastor que deixa o pastoreio para ser político? Eu acho um equívoco. Acho um equívoco. Eu poderia citar nomes, talvez não por denegrir, mas as redes sociais já mostram isso, né? Não sei se eu vou sofrer um processo por citar nomes, mas eu acho que não tem problema, porque é a realidade e a internet está mostrando. Eu acho que o processo cabe quando você cita o nome de alguém, denigrindo, ou quando não é certo o que está falando. Eu acho que o pastor que se candidata, que se torna político, ele está se equivocando. Ele está indiretamente dizendo assim, a minha chamada foi um equívoco, eu não sou pastor coisa nenhuma, eu sou político mesmo. Eu acho que o pastor que é chamado, vocacionado, ele não vai ser político. Ele é chamado para fazer a obra de Deus, ele não vai aceitar. Tem um pastor americano, não sei se foi Benny Hinn ou Billy Graham, que foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele disse, longe de mim, foi Billy Graham? Longe de mim descer tanto ao nível de deixar de ser um embaixador do reino de Deus aqui na Terra para ser um simples presidente dos Estados Unidos. Ora, politicamente falando, o presidente dos Estados Unidos é o maior representante político do mundo. É o presidente dos Estados Unidos. É a maior autoridade política do mundo. E ele se colocou como superior ao presidente, dizendo, longe de mim, deixar de ser o embaixador do céu aqui na Terra para ser um simples presidente da República. Então, eu acho que o pastor que se candidata, cadê Takayama como pregador? Um dos maiores pregadores do Brasil. Cadê Takayama? Entrou na política? Se acabou. Segundo maior pregador do Brasil, Max Feliciano. Cadê ele como pregador? Procura Max Feliciano como pregador. Nunca mais houve. Acabou-se.
Cadê o pastor Abílio Santana? Acabou de se candidatar, se tornou deputado federal, acabou-se como pregador. Pastor Gutenberg, política é um câncer. Quem entra na política só quer dinheiro, posição, poder, status. Pastor que entra na política, ele só quer isso, dinheiro, posição, poder, status. Eu sou contra. A Bíblia diz que quem milita na obra do Senhor, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás e não pode se embaraçar com coisas desta vida. Como é que a pessoa é chamada para ser pastor, passa 30, 40 anos como pastor, agora por ser famoso, se lança candidato a deputado ou a senador e acaba se elegendo, porque o povo é besta mesmo, o povo vota. Por que não colocar um membro da igreja para representar a igreja? Não, porque a política é de Deus e tal, precisamos da política, então que a igreja eleja um membro da igreja, um representante da igreja, não o pastor. O pastor, quando sai do púlpito para ser político, ele tem outras intenções. E eu sei que Deus não aprova isto. Por isso que eles pagam um preço muito alto. Eu não concordo. Eu sou contra. Lembro-me que, não sei se alguém vai se lembrar, não vou nem citar o nome da cidade. Em uma cidade que eu trabalhei, eu fiz um bom trabalho e o pastor me chamou no gabinete dele e disse assim: Daniel, eu quero lhe convidar para ser candidato a vereador pela nossa igreja. Você aceita? Eu disse: não, pastor, não aceito. Eu fui chamado para ser pastor, para ser pregador, para ganhar almas. Eu não aceito ser político. Simplesmente dei um não e ele desistiu. Eu acho que deveria ser assim, pastor. Eu não sou contra. Aliás, não sou a favor, eu sou contra. Certo. Eu queria fazer uma pergunta aqui, dentro dessa aí. Existe a política com vistas a alcançar o cargo de vereador, de prefeito, de deputado, de governador, de senador, enfim. Mas dentro desse mesmo olhar, o que o senhor me diz também da política religiosa? Como é que ela está, a política religiosa, comparada à política secular? Ela se redunda em tudo isso que eu citei. A política não é somente no âmbito secular, no âmbito social, ela é também religiosa. E a religiosa é a mais púdrida. É a mais púdrida, porque são troca de favores. Eu conheço a história de dois pastores no estado do Piauí, que um falou assim para o outro: oh, isso aqui é fato, não é conversa, não é fato. Um falou assim para o outro: vamos fazer um acordo, você apresenta meu filho ao ministério e eu apresento o seu. Não é política isso aí? Ou politicagem? Porque política é a arte de governar, de administrar, mas aí não é uma arte, isso aí é uma esperteza. A pessoa dizer para o outro assim, o pastor dizer para o outro: coloca meu filho como pastor que eu coloco o teu. Aí fecharam o acordo. Aí na convenção o pastor vai dizer assim: eu quero apresentar o filho do pastor fulano para ser pastor. Aí perguntaram para o pastor: o senhor aceita seu filho ser candidato ao ministério? Aceito. Fulano está indicando, aceito. Aí consagraram ele. Aí na convenção seguinte, esse outro já consagrou o filho do outro pastor. Uma troca. Eles só não fizeram na mesma convenção para não ficar muito, sabe, às claras. Mas foi feito isso, infelizmente. Tem a história de um pastor que diz para o outro: vamos permutar. Eu lhe dou minha igreja, eu vou para a sua e eu lhe volto uma moto. Vamos permutar, porque como a sua igreja é melhor do que a minha, eu te dou uma moto em troca, de volta. Eu te favoreço com uma motocicleta nova, você pode escolher na loja. O outro disse: pastor, jubila, que aí eu vou te dar 2 salários mínimos, porque a sua igreja é boa, dá para lhe dar 2 salários mínimos. O senhor jubila e vai ganhar 2 salários pela convenção e eu ainda te dou mais 2 salários. Mas o senhor me indica para ser o seu sucessor. Isso não é política dentro da igreja. É uma troca de favores. É uma politicagem muito grande. Isso existe, pastor. Eu não sei, eu acho que quando Jesus vier buscar a sua igreja, rapaz, o negócio vai ser sério. Tem uma observação também interessante dentro da sua resposta. Quando eu pergunto sobre a política religiosa, eu quero me referir também à questão do obreiro se candidatar a determinados cargos na convenção. O problema não está aí, mas na maneira como ele lida com a política, assim, a política que ele faz para conseguir voto. Né? O obreiro, a política que o obreiro faz para conseguir o voto dele, para ser secretário da convenção, para ser
um primeiro vice, um segundo vice da convenção, para ser tesoureiro. A gente percebe muitas vezes que a pessoa, para conseguir esse posicionamento, ele começa a denegrir a imagem do outro obreiro para conseguir voto. Perfeito. É Entendeu? politicagem. Uhum. E Rui Barbosa ele disse que política e politicária não se confundem, não se parecem, não se relacionam com a outra. Antes se negam e se repulsam mutuamente. Uhum. E a política é diferente, ela é a higiene dos países moralmente sadios, de um povo moralmente sadio. E essa politicária, ela é a malária dos povos de moralidade estragada. Mas vamos avançar um pouco aqui. O senhor tem alguma mágoa de algum pastor, ministério? Eu já tive, pastor. Eu já tive uma grande mágoa de 2 pastores, mas mágoas mesmo profundas. Mágoas que me deixaram feridas profundas por conta das decepções. Mas o caminho está em Mateus capítulo 6, versículo 15. Se vós não perdoardes as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então eu resolvi perdoar. Eu resolvi tirar essa mágoa do meu coração. E o maior beneficiado fui eu, por deixar essa mágoa de lado, por não desejar o mal. Porque quando a gente guarda uma mágoa de alguém, o primeiro sentimento que vem de vingança é de torcer para que aquela pessoa não se dê bem na vida. Uma mágoa. Por ser injustiçado, por você sofrer. Imagine você trabalhar com uma pessoa e ela beneficia outros e quando chega a sua vez, ela te prejudica. Imagine você trabalhar com um pastor e você é pastor igual aos outros, mas os outros ganham mais do que você. Imagine você trabalhar com um pastor que a igreja que ele te coloca é a menor do campo e os outros é a maior igreja, sendo que você tem mais capacidade teológica, espiritual do que os demais. Eu não me vejo como superior a ninguém, mas olhando para alguém que, espiritualmente falando, biblicamente falando, não conhece metade do que eu conheço, não sabe metade do que eu sei. Longe de mim a soberba, não quero ser soberbo aqui, mas imagine você ser injustiçado. Alguém chega para o pastor e diz, pastor, eu preciso de uma passagem aérea, o pastor dá. Pastor, eu preciso de R$2.000, o pastor dá. Aí imagine que a minha mãe faleceu e eu precisei ir visitar a minha mãe no sepultamento e o pastor nem sequer me adiantou o dinheiro da passagem. Isso dói na alma, isso é injusto, isso é muito cruel. Você vai guardando uma mágoa, você vai guardando um sentimento de revolta, de vingança, um sentimento muito triste. Isso faz mal para você, corrói a sua alma. Você fica perguntando, meu Deus, por que ele faz isso comigo? Todo mundo ele atende bem, e a minha era desse jeito, por quê? Por quê? Simplesmente porque eu falava a verdade, porque eu não ficava calado quando eu vi uma coisa errada. E uma vez, numa reunião com um certo pastor, ele falando, aí eu fui e perguntei para ele, meu pastor, não seria justo o senhor remunerar os pastores igualmente? Por que o senhor não dá para os pastores um salário igual, para que cada um trabalhe igualmente? Porque eu entendo que a administração é você criar um ambiente saudável para os seus funcionários trabalharem melhor e produzirem mais. Se você colocar 3 homens no meio do sol quente trabalhando quebrando pedra, eles vão produzir pouco. Mas pega esses 3 homens e coloca dentro de uma sala com ar-condicionado. Eles vão produzir muito mais, bem melhor. Aí ele disse assim, você conhece aquela passagem da Bíblia que diz que o homem saiu de manhã procurar trabalhadores e botou para trabalhar, saiu perto de meio-dia, colocou outro, saiu no final do dia e colocou outros para trabalharem. Quando ele foi acertar os salários, ele deu salário igual a todos. E aquele que começou o trabalho de manhã disse, o senhor não está sendo justo. Eu comecei a trabalhar de manhã e esse aqui começou a trabalhar agora à tarde, no final do expediente. E o senhor deu para ele justamente o que me deu. Aí ele disse, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quero. Aí eu disse, tá bom, pastor, o senhor citou um texto bíblico, mas vamos observar uma coisa. 2 coisas nessa colocação do senhor.
A primeira, que o dinheiro era dele. O da igreja não é seu, pastor. O senhor apenas administra. O dinheiro era dele. E a segunda coisa é que ele pagou todo mundo igualmente. Então o senhor está pagando a mim inferior aos demais. Ele simplesmente se calou. Só que esse silêncio dele gerou um desconforto nele tão grande diante dos obreiros que ele começou a me perseguir. Começou a, sabe, me desprezar em tudo. Se eu precisasse de alguma coisa, talvez eu procurasse alguém lá de fora, porque ele mesmo não me atendia, mas atendia os outros. Isso foi criando um sentimento ruim dentro de mim, uma insatisfação, uma revolta muito grande. E aí, eu comecei a ver que alguns nomes grandes têm teto de vidro. Atiram pedra nos outros, mas eles têm um teto de vidro. Se você atirar uma pedrinha, acaba com o teto dele. Mas eles agem como se não tivesse um teto de vidro. Infelizmente, é isso que acontece. Eu guardei mágoas por muito tempo, mas eu os perdoei, não tenho mais mágoas, graças a Deus estou curado desta mágoa. Eu passei por um momento difícil na minha vida que eu quase entrei em depressão, que olha, que é um dos sentimentos piores que existe na vida de um ser humano. É a depressão. E eu quase entrei em depressão. Eu venci a depressão na oração. Eu acho que o maior psicólogo é Jesus Cristo. Mas eu quase entrei em depressão. Vontade de matar, vontade de morrer, vontade de me isolar, simplesmente por ser injustiçado, por ver alguém me perseguir sem eu merecer. Mas, graças a Deus, estou livre, estou liberto, desejo vida longa a essas pessoas e desejo que Deus os abençoe de uma forma especial e os faça prosperar muito, mas muito mesmo. Muito bem. A cruz é o preço de nosso perdão, não é? Graças a Deus. Pastor, eu quero fazer aqui uma última pergunta para o senhor. Pois não. Considerando que nós já estamos com 1h32 de live. Viu? Rapaz, é mesmo, rapaz. Que conselho darias para os jovens pastores iniciantes? Eu diria, sejam verdadeiros. Você, pastor que está iniciando, você, evangelista, missionário, seja verdadeiro, seja obediente, seja submisso. Lá na carta aos Coríntios, me parece-me que na primeira carta, me corrija se eu estiver errado, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, ou o vosso trabalho tem uma recompensa. Lá em Crônicas, capítulo 15, também fala isso. Mas Coríntios 15, 58, Paulo diz, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Firmeza é saber o que quer, é ter decisão. Constante é estar sempre ali, frequentando. Abundante é ter sempre uma palavra, é ter sempre algo para ensinar para alguém, para ajudar alguém. Então, você jovem obreiro, você jovem pastor, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, seja obediente, seja submisso, seja fiel, acredite no seu potencial. Ainda que alguém diga que você não é capaz, acredite em você mesmo, porque o Deus que é dono da obra, ele vai te capacitar e você vai chegar aonde você quer. Mesmo estando fraco, diga, sou forte, né? Perfeito. Muito bem, meu amigo. Pastor Daniel Fontinelli está aproximando também o horário da minha ida para o culto ali na igreja. Pois não, meu pastor. As suas considerações finais, fique à vontade, né? E eu quero, assim, antes da sua fala, agradecer muito a Deus por esse momento que nós estamos aqui trocando ideias, conversando. Eu sei que houve aí muito aprendizado, dado essa vasta experiência. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção aos questionamentos levantados. Espero que, por outras vezes, nós estejamos aí prontos para fazer lives com outros temas, né? Conforme a medida do tempo que o Senhor nos proporcionar. Eu quero agradecer a 4 pessoas.
Eu quero agradecer a primeira pessoa, que é Deus, é uma pessoa, por nos conceder esta oportunidade, esse momento tão ímpar, tão maravilhoso. Quero agradecer a pessoa do pastor Gutenberg Pimentel, que é um homem de Deus, é meu amigo em particular. Você ganhou não somente um amigo, mas um irmão também. Amém. Quero agradecer a terceira pessoa, na pessoa dos pastores que me conhecem, que são meus amigos, que acreditam em mim. E a quarta pessoa, que é o público, aquele público que me acompanha nas redes sociais, que me acompanha através dos meus trabalhos como pregador, escritor e cantor, e aqueles que estão agora em tempo real e os que vão ainda entrar para assistir a esse vídeo, dessa live. Quero agradecer a todos de uma forma muito especial, dizer que estou muito feliz em poder responder as perguntas, que são satisfatórias e de suma importância para meu ministério, e certamente tirei algumas dúvidas, e me coloco à disposição daqueles que desejarem fazer perguntas. Entre no meu zap, DDD 86 9475 1253, é o meu WhatsApp. O meu e-mail é danielfontinelli@hotmail.com. Tenho minha página no Facebook e tenho também meu canal oficial no YouTube, Pastor Daniel Fontinelli Oficial. Lá tem eu pregando, cantando, brincando, de várias formas, fazendo alguma coisa para entreter alguém e também a mim mesmo. Então, quero agradecer ao senhor, pastor Gutenberg, que Deus o abençoe abundantemente e me coloque à sua disposição. Qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço a todos. Outro, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Pai do Senhor. Ao paz, senhor, pastor. Obrigado.